Você assistiu? Você estava assistindo? O que eles responderam? Agora eu pergunto pra você. O que eles responderam? Nada. Não, eles responderam. Não interessa o que eles Não, responderam. o que eles responderam? A pergunta que eu faço é... O que eles responderam? Eu não sei o que eles responderam, eu não lembro o que eles responderam. Que eles não fariam nada. Deixariam como Então, está. essa é a Eles pergunta. não fariam nada. Essa é a pergunta. Quem Que colocou eles legal. como comentarista? Aí, Sabe? peraí, eles não fariam nada. Ah, eu não faria nada. O que precisa mudar é a atitude. Aí, sabe por quê? Porque, ó, o presidente é um problema administrativo, porque o presidente não viaja, não acompanha a seleção, não acompanha a seleção. Foi pra outra coisa. Perdemos o campo Se ele for, não volta, né? Perdemos o campo de treinamento para a seleção do Equador. Ah, quer dizer que até tomar o gol tava tudo certinho. Tomou o gol, o presidente não presta, perdemos o campo. O que você faria? Ah, eu não faria nada. Ah, sensacional. Não, Arnaldo... Sensacional. Então eles estavam analisando errado. O Arnaldo e o Galvão ficaram naquela de... O Galvão dizia que era incompetente o árbitro. O Arnaldo dizia que não, que ele estava numa má fase. E ficou essa discussão. Má fase ou a incompetente? verdade, gente, a verdade é que a seleção brasileira você hoje... faria, Zé Eduardo? A melhor solução quando eu vejo os jogos e procuro não vê-los pela Globo. Por quê? Pela opinião viciada. Ótimo. Opinião viciada de todos eles. E momentânea e circunstancial. Portanto... E conveniente, né? Parcial. Isso, e Depende conveniente. a bola do momento. Isso. Então, eu sempre coloco a TV no mute. Eu só vejo os lances e ouço o rádio. É sensacional. E no rádio eu não confio só numa opinião. Eu vou sintonizando o dial em várias emissoras para ver várias opiniões. Perfeito. Há muitos anos eu não ouço narrações pela TV. Há muitos anos. Eu ouvia na época do Noriega, do Walter Abrão, do Geraldo Bretas, de locutores de absoluta confiabilidade. Hoje eu não vejo mais assim. Eu vejo o interesse comercial, o interesse momentâneo, circunstancial. O Oscar falou de uma contradição dos próprios comentaristas, né? E isso é muito comum. Então eu me privo desses vexames, porque a minha TV está sempre no mute. No mudo. Olha só, mudo gente. total, e ouço rádio, que para mim é a informação mais célere, mais completa e mais precisa da Sugestão do Zé Eduardo que vai ser agora incorporada por mim também, vou assistir no Mute. Já não gosto da Globo mesmo, não gosto de assistir o Campeonato Brasileiro exclusivamente pela Rede Globo, acho isso uma sacanagem com o cidadão brasileiro, porque a pessoa tem o direito de pluralidade. Ela não é obrigada a assistir só por uma TV. Eu acho que isso tem que ser repensado. Não pode ficar só na TV Globo. Não pode. E olha, vou passar aqui agora para vocês, antes de chamar o intervalo, mais algumas mensagens. Eu fui goleiro em grande estilo. Não concordo com a opinião do Godoy em relação ao gol no lado do Corinthians no jogo de ontem. É melhor o Praz treinar mais saída do gol. Zezão da Anchieta em Rio Preto. O Zé Eduardo conhece. O Zezão tem 2 metros de altura e tomava gol por cobertura de futsal. No futebol de salão ele tomava gol de cobertura no futsal. A gente volta já. O Zezão não. Nós voltamos já. Não, Zezão. Nós voltamos já. Voltamos com o Rio Preto News Debate agora para falar de Rio Preto, mas antes disso, ó, Lésio, o que você armou aqui pra gente? Mostra. O Peru? Gol de mão. Mostra aqui. Olha lá. Mostra aqui pra Maria, depois o Adolfinho põe ali. Ó, o Peru, gol de mão e... É o Dunga ali atrás, olha. É o cabeção? O rabo do Peru virou a mão. Hã? A mão agarrou do tadinho, Agarrou o Dunga. Dunga. Oh, sensacional. Que é isso? Sensacional. Joga Coi. fora a massa. Engole. Faz esse favor pro brasileiro. Parabéns. Sensacional, rapaz. Arrumaram um culpado para desorganização ou a estrutura viciada do nosso futebol. Pessoal, do 7-1, Zé Eduardo, do 7-1 para cá mudou o quê? Nada. Nomes. Continua. Só. Nomes. É isso aí. Sai Parreira e Filipão, vem Reinaldo. Mudaram as moscas. Dunga e Cebola. Mudaram as moscas. Ginaldo. E Gilmar Rinaldi, Dunga
e o Cebola. Não tem pra ninguém. Pô, Não dá. Não dá. Presidente, quem Não dá. era o presidente? Onde é que tá o presidente? Marinho. Onde é que tá? Ó, Onde é que sai- tá o presidente? Preso. Preso. Saiu o Marinho, troquei. Marco Onde é que Polo. tá? Que era vice. Tá preso no Brasil, não pode sair do Brasil. É um absurdo. Preso em circulação interna. Antes João Avelange, depois Ricardo Teixeira, depois... Então já, Não dá. Não dá. já resolvemos o problema aqui. Troca o técnico. Mas é aquela história. Você entra na sala, estrutura. você entra na sala, tem um elefante. O que você faz? Troca a televisão. Né? E deixa o elefante lá. Mas todo mundo aqui concorda que não vai mudar a administração. Isso não vai acontecer. Não. vai. E que A curto prazo não vai. também. E deveria. Mas agora, se não vai mudar, o que a gente precisa fazer para mudar pelo menos o resultado em campo? É no mínimo técnico. Jogadores, é o que a gente tem de melhor hoje, é isso. Não tem ninguém Então vamos melhor. deixar pra lá a seleção brasileira e vamos falar agora de Rio Preto Esporte Clube. Opa! Que é a presença do nosso convidado aqui hoje, Zé Eduardo Rodrigues, que é vice-presidente do Rio Preto e também diretor jurídico. Zé, mais uma vez, obrigado pela tua presença. E o assunto é o seguinte: a polêmica da reportagem do Diário da Região, publicada no último dia 11, sábado, que questiona algumas concessões de terrenos do Rio Preto na administração Suélio Ribeiro, sua e de toda a sua equipe lá. Eu queria que, começando essa pergunta e a participação de todos, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa reportagem, especificamente desse questionamento. Perfeito. Na verdade, essa matéria do sábado abre uma manchete. Jacaré vende área por tantos milhões, né? E completa no intertítulo que o Rio Preto se desfaz do patrimônio a negociar um terreno de 1.000 metros quadrados para investir no estádio. A matéria é muito bem escrita pelo jornalista Osair Júnior, não é? Indiscutivelmente um dos melhores jornalistas esportivos que conheço. Porém, a manchete, que seguramente não é feita por ele, sim pela editoria, não corresponde à realidade. O Rio Preto não vendeu uma área. O Rio Preto está fazendo uma parceria imobiliária. É diferente. Não teve venda, então, de patrimônio? Absolutamente. Porque era o questionamento, foi o questionamento de vocês na retirada, né, na saída do impeachment do Virgílio Dalla Pria. Né? Mas o impeachment é um caso diferente. Me permita até recuar um pouco, porque eu já expliquei nesse mesmo canal, no programa esportivo da época. Na época, os jornais locais e aqui a própria televisão, o ex-presidente deu uma entrevista dizendo que o clube ficaria com 15 apartamentos, na época, 15 apartamentos, isso em 17 de maio de 2013, com a construção das unidades lá no fundo do estádio. Ok. Muito bem. Depois de 15, essas unidades passaram para 12, depois para 10, depois para 8 e, por último, elas chegaram em 6 unidades, num documento em que ele nos remeteu em 2 de junho de 2014, dizendo que o clube ficaria com 6 unidades e não mais as 15. Como é que nasceu essa história da construção dessas unidades, desses prédios, desses conjuntos no fundo do estádio? Já tem dois espigões lá prontos, é isso? Não, estão em construção. Estão em construção. Estão em construção, né? São unidades construídas pela construtora Rio Mauá. O conjunto chama-se Parque Prime. E a construtora Rio Mauá é uma patrocinadora do Rio Preto Esporte Clube, é isso? Sim. Sebastião Dias, pai, foi um dos maiores beneméritos da história do Rio Preto, um grande entusiasta, um grande torcedor. E o seu filho, o Sebastião Dias Filho, seguiu na mesma linha do pai. É um entusiasta do clube, é um torcedor do clube, é um imobiliários com o clube e o estatuto determina o seu afastamento em caso de negociação com o clube. Muito bem. Então, nesta ocasião, de 15, ficamos com 12, de 12, 10, de 10, 8 e, por último, um documento de junho de 2014, onde o ex-presidente dizia aqui, num ofício assinado por ele, que seriam 6 apartamentos. Aqui, em 2 de junho de 2014, começou o impeachment. Por quê? Porque esse documento veio acompanhado de um documento muito sério, que é
um compromisso entre as partes. Ou seja, então, essa concessão, essa parceria, começou então na administração da Lapria. Para pagar uma dívida que supostamente o Rio Preto teria com o empresário Marco Antônio dos Santos, que foi vice-presidente do Rio Preto no passado e que, de forma muito estranha, de R$70 mil que ele teria investido no polo esportivo, a dívida transformou-se em quase R$3 milhões ao longo de 15 anos. Onde o Rio Preto foi mal defendido ou não se defendeu, perdeu prazos, perdeu situações e, de certa forma, muita gente advogou contra o clube. E aí, estranhamente, acompanhado desse documento de 6 unidades, que nós passamos a ter, vejam só, eram 15, passaram a ser 6. Vem um aditivo assinado pelo presidente da Lapria e pelo seu Zé Negrão, não é? Que era o tesoureiro do clube, paz meus senhores, nada contra a pessoa, mas de poucas letras, um homem que é coveiro do cemitério São João Batista, era o tesoureiro escolhido pelo da Lapria do clube. Né? Nada contra a nível pessoal, só que se trata de uma pessoa analfabeta, de uma pessoa desqualificada sob o ponto de vista intelectual, né? Uma espécie de tiririca, que assinou um documento, possivelmente sem saber, inclusive, o que estava assinando. Aqui tem a assinatura dele, que é um rabisco, junto com a do Dallapria, que era o então presidente. E aqui diz o seguinte, que os 3 milhões objeto desta dívida com o Marco Antônio, tudo que ultrapassasse 1,5 milhão seria cobrado ou deduzido de eventuais unidades objetos da permuta que caberão ao promitente cedente, que é o Rio Preto. A base de cada das 6 unidades a R$ 187.500. A pagar 1,5 milhão da dívida, a metade da dívida de 3 milhões, e a outra metade a construtora pagaria, com base nessas 6 unidades, que multiplicado por 187.500, totalizam 1.125.000. Pois bem, se eu devo 1,5 milhão, segundo o documento, o Rio Preto passaria a dever 1,5 milhão, estaria dando 6 unidades para pagar a dívida, ele estaria dando 1.125.000, ou seja, o clube ficaria sem nenhuma unidade, sem parte em apartamentos, sem nenhuma viabilidade comercial para esse projeto e devendo R$375 mil. Qual é a situação hoje? Muito bem. Qual é a situação hoje? Que reversão que nós fizemos? Com o impeachment, nós conseguimos reverter isto. O Rio Preto estava ficando sem nada e devendo ainda quase R$400 mil. Nós conseguimos, com o impeachment, reverter essa situação e ficamos com 8 apartamentos aqui. Nesse conjunto, 8 apartamentos. Do Rio Preto Esporte Clube. Sim, construído em parceria com o Rio Preto. Perfeito. Perfeito? Muito bem. Na linha de trás aqui, logo atrás desse edifício, tem uma área de 1.000 metros quadrados. Esta área é de 3.000. Atrás nós temos mais 1.000, que é o objeto desse negócio agora. Porque na época a construtora assinou uma opção de compra, porque ela pretendia fazer mais garagens e áreas sociais, piscinas, etc. aqui e tal. E aí, no novo projeto, ele resolveu fazer as garagens subterrâneas e a piscina suspensa, né? De modo que esses 1.000 metros atrás, ele vai ocupar para, possivelmente, fazer novas unidades. E aí sim, medidas diferentes, mais compatíveis ali com a demanda da região, que é por kitnets, face ao número de estudantes da faculdade de medicina, etc. Então, esse investimento desses 1.000 metros a mais aqui, não se trata de uma venda, se trata de uma parceria imobiliária, se trata de um investimento que o Rio Preto está fazendo em área ociosa, atrás do conjunto. E bem disse o presidente Sueli, em entrevista ao Diário da Região, diz o presidente que o clube irá procurar novas parcerias para que se invista no nosso centro de treinamento, que está ali ao lado, e temos ainda 22.000 metros quadrados
para apoiarmos outros projetos, com lojas, com unidades comerciais, com mais apartamentos, tudo isso transformando o clube futuramente num clube autossuficiente financeiramente falando. Então, este é o objetivo da direção, inclusive a Comissão de Patrimônio. Nessa matéria há uma entrevista de Márcio Haddad, que é o comandante da Comissão de Patrimônio, junto com Ulisses Cury, junto com Sidney Oliva, pessoas responsáveis, pessoas sérias. O Rio Preto hoje tem comissões muito sérias, né, que cuidam cada uma do seu setor. E isso tem um nome e sobrenome, que chama-se credibilidade. Esses homens voltaram ao Rio Preto graças à credibilidade da atual direção. Olhem vocês, por exemplo, hoje o nível de presidentes. Nós temos Suélio Ribeiro, que é o nosso presidente da diretoria, o Itamar Malvese, que é o nosso presidente do conselho, o Gumercindo de Seta, que é o nosso presidente de honra, e temos vários vice-presidentes. Temos o Chirtes Pereira, que é da área de marketing, o Márcio Haddad, da área de planejamento, eu que estou na área cultural e coordenação jurídica, o Ulisses Jamil Cury, que está na área de obras, o Márcio Mendonça, que está na área de patrimônio financeiro e administrativo, o Márcio Marcaça, que é também um grande empresário e da associação comercial, que está na área de contatos externos, o Sidney Oliva, também na área de patrimônio, o Júnior Badan, que é um empresário também muito bem sucedido na área de esportes, o Denilson Lug, também na área institucional, de relações institucionais do clube. O Júnior Badan deixou o clube, é isso? Não, absolutamente. Está conosco, ele deixou temporariamente o futebol. Por tempo. Ele era diretor de futebol. Isso, não, ele era vice-presidente de futebol. Né? De futebol. E o Zé Luiz Franzotti, que também é um empresário conhecido, respeitado, nosso parceiro, e que faz parte da comissão, é um dos vice-presidentes do Rio Preto e é um homem ilustre. Então hoje a direção do Rio Preto é composta por gente muito decente, muito qualificada. O torcedor do Rio Preto, Zé, pode ficar tranquilo que o patrimônio do Rio Preto está muito bem cuidado. E só vai ser ampliado cada vez mais, porque hoje ninguém vive do Rio Preto. Lá todos têm emprego, têm seus escritórios, os seus consultórios e as suas atividades comerciais. Ninguém vive do Rio Preto. Todos vivem para o Rio Preto. Zé, até nesse ponto aí agora, como é que está a situação do Rio Preto hoje de planejamento para 2017, para disputar a A2? Já se conversou sobre isso? Tem um planejamento? Como é que está a situação? Terminando sobre esse assunto, nós herdamos uma herança maldita, de muitas dívidas, de muitos cambalachos, de muitas maracutaias, que aos poucos nós estamos desfazendo esse imenso novelo de irregularidades que, por sinal, apurados pela comissão de sindicância, resultaram na expulsão do ex-presidente do clube, que hoje sequer é sócio. Ele foi expulso dos quadros associativos, não é? Ele e sua turma. Por quê? Porque cometeram erros gravíssimos, irregularidades gravíssimas cometidas, que não vão terminar em pizza. No Rio estão hoje, me permita concluir, estão hoje na Justiça. Na Justiça. Estão hoje no Ministério Público e na Polícia. Eles respondem hoje queixas-crimes por falsidade ideológica, por apropriação indébita e estelionato, respondem outras queixas-crimes por estelionato, e são fatos gravíssimos que estão sendo apurados pela polícia e pelo Ministério Público. E outras tantas ações serão ajuizadas em nome da moralidade esportiva. Por quê? A lei hoje pune o dirigente que toma conhecimento da irregularidade e não toma providências. Ele responde solidariamente. E é isso que nós vamos evitar que aconteça também. Zé. Então, vamos apurar tudo até o fim, todas as irregularidades cometidas. Nós estamos aqui com o tempo já, mas eu queria que você falasse para a gente rapidinho do planejamento do Rio Preto, a situação financeira do Rio Preto hoje para disputar a A2. Né? O que se foi conversado até agora? Cogita-se também da renúncia do presidente Suélio Ribeiro nessa reportagem, inclusive, do Diário, fala-se nisso. O que tem de verdade nisso? O que não tem? Qual a situação do Rio Preto hoje para a A2? Desconheço o assunto de eventual afastamento do presidente Suélio. Trata-se de um empresário industrial muito qualificado, um homem ilustre, lutador, e ele ao lado desses companheiros que nós trouxemos de volta ao clube,
tem imprimido a marca da credibilidade, da seriedade à administração do Rio Preto Esporte Clube. O Rio Preto hoje tem um trecho desse valor que o empresário já nos adiantou, investido integralmente nas suas reformas estruturais, de vestiário de arbitragem, de vestiário das equipes, no gramado, com placar eletrônico, com a iluminação retornando após 20 anos, enfim, reformas também nos alojamentos, reformas também na cozinha. É uma nova arena. É uma nova arena. E é uma arena que tem merecido a atenção e o aplauso de dirigentes da federação, que trouxeram para cá jogos já importantes e outros que virão, não é? De modo que faremos novas reformas em andamento, inclusive em áreas internas, com a construção da sala de imprensa e da área de enfermagem e o departamento médico. O Rio Preto hoje tem uma condição financeira estável, a sua situação mesmo enfrentando essa herança maldita de dívidas trabalhistas, de ações, de execuções, e a todo dia chegam execuções, coisas mal defendidas ou não defendidas propositadamente. Nós estamos enfrentando essa situação com galhardia, com seriedade, com credibilidade, e especialmente devolvendo ao torcedor do clube o direito e a vontade expressa e o orgulho que ele sempre teve de dizer: eu torço para o Rio Preto, eu levo o nome da cidade, esse time centenário merece esse respeito. E como disse o presidente da federação recentemente em Rio Preto, o Rio Preto estava desacreditado e praticamente morto, em estado falimentar. Nós resgatamos essa história com credibilidade, com seriedade, e estamos merecendo a confiança de nossa imensa torcida, dos nossos patrocinadores também. E o torcedor do Rio Preto, os patrocinadores, podem esperar um time competitivo para A2 no ano que vem, pode pensar no acesso para esse centenário ser comemorado já na 1. É possível isso, Zé? Como enfrentaremos uma barra muito pesada, e sabemos disso, na Série A2, que será muito bem disputada, com clubes já advindos do Campeonato Brasileiro, clubes já com uma certa verba já reservada pela federação. Enfrentaremos tudo isso, mas temos confiança na equipe que iremos montar, nos técnicos que agora vamos passar a entrevistar, né? Vamos passar a entrevistar os técnicos, comissão técnica nova. Sim, comissão técnica nova, adequada à disputa, né? E faremos um investimento pé no chão, né? Com muita realidade, mas com muita objetividade e seriedade. Zé, infelizmente nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a sua presença, sempre aqui contando com a sua presença, sempre quando convidado, para falar de temas polêmicos, mas sempre com muita propriedade e comprovando o que diz. Muito obrigado, Zé, pela sua presença, e um abraço a todos os diretores do Rio Preto. Eu que agradeço a oportunidade, e sempre que for possível estarei aqui com vocês. Legal. E já agradecendo a sua audiência, muito obrigado pelo seu prestígio, agradecendo ao Godoy. Boa noite, Godoy. Boa noite. Se o Dalapri achar que o Zé Eduardo inventou, falou uma coisa que ele não devia falar, aqui, né? Dalapri, vem aqui e fala que é mentira. Que o homem tá tudo documentado aqui, ó. Ó a Bíblia aqui, ó. A Bíblia aqui. É pau no C, Dalapri. É pau no C aqui, ó. Se fosse um governo sério, um país sério, ele estava preso. Olha lá. Você tá vendo, Dalapri? Estaria preso. Eu já disse isso aqui nesse canal, e mais, eu desafiei a um debate num programa antigo que nós tínhamos aqui. Se tivesse um debate aqui entre você e ele, você viria, Zé? Mas sim, eu já estou aqui. Eu esperava que ele estivesse. Eu esperava que ele estivesse aqui. O convite está feito, Dalapria. Esperava que ele estivesse. Muito obrigado pela presença. Por isso que eu vim preparado. Obrigada, Fábio. Até amanhã, a partir da 1 hora da tarde. Lésio Garoto, obrigado mais uma vez. O Jonas vai ser o árbitro. Fechamos. Fecha lá. Olha lá. Eu quase fui na semana. Zé Eduardo, vai levar pra casa, hein, Zé? Olha aí, que beleza. Armado de documentação. É um artista. Beleza. Mas não pude usar nada por enquanto, viu? A você de casa, muito obrigado. Obrigado a você, Zé. Obrigado a todos os convidados, a sua audiência. Amanhã temos um encontro marcado à 1 da tarde com o Rio Preto News, e na segunda que vem, 8h30 da noite, com essa equipe de primeira. Um abraço a você, até a próxima.